Muito boa noite a todos. Começamos mais uma live da nossa série de lives semanais, sempre com um convidado diferente, abordando um novo assunto, um assunto diferente de alguma forma, sempre relacionado com o direito. E hoje eu convidei aqui para falar sobre lei de drogas o Calil Pacheco, que ele é advogado criminalista, estudante de criminologia, e com muito prazer ele tenho a honra, né, de contar com a tua presença e te agradecer de antemão por você ter aceitado o meu convite. Calil, você quer se apresentar? Bom, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Augusto. É um prazer estar participando aqui dessa live. Agradeço muito o convite e espero que a gente possa aí, né, conseguir conversar bastante sobre esse conteúdo que é tão interessante, mas tão polêmico e que vive aparecendo nos noticiários. Então, acho que é isso. Legal. Calil, sobre a questão da lei de drogas, né, alguns aspectos gerais assim da lei de drogas. A atual lei, ela é de 2006, né, revogou a nossa antiga lei de entorpecentes dos anos 70. Como você poderia adentrar assim sobre um aspecto legal ou ideológico ou processual sobre essa lei de 2006? Essa lei foi uma lei que surgiu em 2006 como uma lei. Ela trouxe alguns aspectos muito positivos e trouxe alguns aspectos um pouco complicados assim também, que eu consideraria negativos. Por um lado, ela foi muito boa, porque quando ela surgiu em 2006, ela trouxe situações como, por exemplo, o desencarceramento do usuário, né? Que historicamente no Brasil a gente, quando começou a proibir aí condutas relacionadas a drogas, no primeiro momento a conduta do tráfico era equiparada à conduta do usuário, então tanto o usuário quanto o traficante tinham a mesma pena, né? Nas primeiras legislações de drogas que a gente teve. Aí depois começou a se realizar essa separação do usuário para o traficante, né? Aplicando uma pena mais leve ao usuário, colocando o traficante ali como realmente uma pessoa, né, a ser punida e a ser combatida pelo Estado, e o usuário uma pessoa meio como se fosse vítima desse traficante que está comercializando aquela droga, uma pessoa que precisa de ajuda do Estado. E aí, em 2006, essa lei ela trouxe aí a questão de penas desencarceradoras para o usuário, né? O usuário hoje em dia ele não vai preso, né? Ele tem algumas possibilidades ali no artigo 28, se a gente olhar, advertência é a primeira possibilidade de pena, prestação a serviços da comunidade a segunda possibilidade e medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo ali a respeito do uso de drogas e dos malefícios que isso pode trazer, né? Então, foi um dos aspectos mais positivos assim que essa lei trouxe, mas ela veio como uma lei muito completa, assim, né, visando englobar toda a questão de drogas no geral. Então, completa no sentido que eu falo assim de trazer todo um procedimento específico, né? O processo da lei de drogas ele é um processo específico, né? E o artigo 33 ali do tráfico, por exemplo, se a gente for analisar, é um artigo extremamente abrangente também. Então, ela foi uma lei aí que ela foi muito bem elaborada com o intuito de combater ao máximo, né, esse tráfico de drogas, mas ela tem ainda seus problemas, né? Mas na época, assim, ela veio como realmente um marco nessa questão do tráfico de drogas no Brasil. Então, até 2006, digamos, pela antiga lei de entorpecentes dos anos 70, se alguém fosse pego com baseado ou um quilo de cocaína mesmo para consumo, ela poderia ter uma pena, uma consequência semelhante à do tráfico, ou igual ao do tráfico. É isso? Não, é igual, não. Nas primeiras Bom. legislações que a gente teve, sim, né? O usuário, qualquer pessoa que fosse encontrada com drogas, poderia, né, Uhum. estava sujeito àquela pena, não existia uma separação. Uhum. Depois aí a Sim. gente teve algumas leis posteriores, inclusive essa última antes da lei de drogas, já separava ali a conduta do traficante e do usuário, mas o usuário Uhum. ainda assim estava sujeito a uma pena privativa de liberdade por menor que fosse, né? Uhum. Atualmente a gente não E, tem mais isso. uhum. E mesmo na atual legislação, tudo bem, a gente tem essas sanções que não são penalizadoras, né, como advertência ou
espécie de tratamento, vamos dizer assim, né? Mas aqueles efeitos secundários da pena, eles estão se aplicando para o usuário também? Por exemplo, questão de antecedentes, sabe dizer essa parte? É uma curiosidade que eu mesmo tive. Porque tem essa discussão até sobre a constitucionalidade, né, do, da questão do usuário, né? Que até há um tempo teve uma discussão no Supremo, se seria constitucional ou não. Porque, assim, é um paradoxo, né? Veja, o bem jurídico que ele visa tutelar a lei de drogas é a saúde pública, né? Eles vejam o usuário muitas vezes está ali, está sendo, digamos, entre aspas, né, tutelado um bem jurídico a favor dele e ele ter uma sanção que acaba o punindo, né? Nesse sentido. O outro aspecto também Calil, como é que na prática assim a gente diferencia o traficante do usuário? Na prática, assim, a quantidade de entorpecente que ele está portando, ou é aquela finalidade de mercancia, né? Na prática, assim, você sabe dizer, assim, nos tribunais, os juízes, como eles, na prática, acabam diferenciando esse usuário do traficante? Então, essa é uma questão bem polêmica, na verdade, que a Lei de Drogas de 2006 trouxe, porque não existe aí um critério objetivo, né, que define essa diferenciação entre o usuário e o traficante. Então, se a gente lê ali o texto do artigo 28, no parágrafo 2º, né, ele fala que para determinar se a droga se destinava ao uso pessoal ou ao tráfico, o juiz tem que analisar todas as circunstâncias em que aquela droga foi encontrada com aquela pessoa, né? Então ele tem que olhar ali, vou ler aqui o artigo rapidinho, as condições em Uhum. que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. E além disso, a quantidade e a natureza da substância apreendida. Então, essa é uma questão que deixa bem aberto assim a interpretação tanto da pessoa que está fazendo a abordagem, né, do policial que se deparou no primeiro momento com aquela droga, com a pessoa que estava com aquela droga, quanto para o juiz que vai julgar o caso. E isso é uma questão que eu digo que ela é polêmica porque, assim, acredito que ela tenha surgido com o intuito de você realmente conseguir pegar o traficante, né? De você conseguir punir um traficante que poderia, por exemplo, burlar um critério objetivo de quantidade, né? Digamos que a lei estabelecesse aí um critério objetivo de quantidade. Ah, até tal quantidade de tal droga é usuário, ou a gente não pune. Acima disso, daí já é considerado tráfico, ou a gente já pune, já é proibido e tal. Bom, esse traficante ele poderia começar a andar com uma quantidade mínima e ainda assim estar exercendo a traficância Fazer ali um, naquele momento. fazer um tráfico de formiguinha, né? Uma Com várias espécie de pessoas, talvez. uma expressão que é usada na lavagem de dinheiro, fazer uma espécie de smurfing, mas para o tráfico, né? Fazer pequenas transações ali para não configurar o crime. Né? Poderia ser uma outra Exatamente. possibilidade. Só que em Só que aí contrapartida pode ter. surge Aí surge a questão também que, ao mesmo tempo que é subjetivo para você pegar o traficante, ela também acaba sendo subjetiva para o usuário que é pego com aquela droga, né? Uhum, Então você acaba uhum. deixando isso aberto à interpretação da pessoa que fez a apreensão, do agente policial que se deparou com aquela situação no primeiro momento, ou do juiz que está julgando o crime, ele vai ter que interpretar também se aquela pessoa é usuário ou traficante. E na prática isso acaba sendo problemático para o usuário, que muitas vezes acaba sendo mal interpretado, né? Uhum. Porque essa subjetividade ou essa discricionariedade que acaba tendo ali no sentido de pegar e punir o traficante, ela pode gerar até um abuso, né? Você ter um usuário ali, enfim, até algumas hipóteses que a gente pode discutir depois, assim, Uhum. do aspecto criminológico, né? Questão de etiquetamento, algo do gênero, que você pode também enquadrar certos perfis ali num crime mais grave. Né? Esse seria um Eu problema. tenho um exemplo, né, até que pode ser citado a respeito disso, um dos primeiros casos dativos que eu peguei de tráfico de drogas, inclusive aqui em Matinhos, que agora nesse momento eu estou em Matinhos, não estou em Curitiba, por isso esse quadro aqui, inclusive, atrás de mim. E aqui em Matinhos o que aconteceu? Era um caso que a pessoa, né, ela foi presa com drogas
E aí, qual que foi a conclusão dos policiais, né? Essa pessoa, num período ali de 2 meses, ela foi vista, né, e abordada pelos policiais umas 4 vezes, no mesmo local, nas mesmas circunstâncias. Ele era, né, no caso concreto, uma pessoa viciada em crack, né, e frequentava ali aquele local, que aqui em Matinhos é conhecido, né, por todo mundo como um local famoso já pelo tráfico de drogas. Então, qual que foi a conclusão da polícia quando pegou ele? Né, pegaram ele umas 3 vezes e ele foi enquadrado como usuário. Aí, como ele estava muito recorrente ali naquele local, conhecido pelo tráfico de drogas, em posse de uma substância que era vendida naquele local e foi encontrado várias vezes ali, a polícia, no momento, entendeu que, pô, isso aqui tá esquisito, o cara é preso e vem aqui de novo, tá aqui sempre. Acho que ele não é usuário, acho que talvez ele seja traficante. E foi lá, e ao invés de fazer o termo circunstanciado para o uso, né, para a conduta do artigo 28, acabou prendendo ele pelo tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante, ficou preso preventivamente, e depois no processo a gente conseguiu, né, comprovar que ele era usuário e não traficante, e ele acabou sendo solto. Mas até aí ele ficou alguns meses preso preventivamente por causa disso, né? Foi difícil conseguir a liberação, só veio depois da audiência. E depois até o próprio Ministério Público aqui de Matinhos considerou que realmente se tratava de conduta de usuário, que ele, né, era viciado em traficante, era viciado em crack, ele precisava de ajuda e de assistência e não de uma pena. Mas até conseguir comprovar essa questão demorou um certo tempo. E é aquela questão que, assim, às vezes fica muito claro que a pessoa está ali exercendo o tráfico de drogas ou está ali com a intenção de traficar, né? Existem casos que isso acontece, mas existem casos que ficam totalmente subjetivos. Então acaba sendo muito difícil, assim, porque questões que podem ser analisadas, por exemplo, nesse caso específico, ele foi encontrado num local conhecido pelo tráfico de drogas. Tá, mas o usuário que quer comprar também vai naquele local para comprar, assim como a pessoa que Não está vai no vendendo Walmart. está ali. Exatamente. Ele foi, tá recorrentemente ali naquele mesmo local sempre com a droga. Pô, o cara que é viciado, ele É vai ali viciado. comprar. O É. usuário, ele vai várias vezes ali comprar para não ser pego com uma quantidade grande de droga, né, se for abordado pela polícia. Então são várias Uhum. coisas assim que podem ser usadas para os dois lados, vai depender muito da interpretação. E isso é meio problemático, porque pode servir tanto para liberar um traficante, quanto para Uhum. acabar prendendo injustamente uma pessoa que, né, é viciada ou é só um usuário de drogas e acaba recebendo uma pena mais grave ou acaba ficando preso preventivamente injustamente. Muitas vezes, assim, para ter esse indiciamento por tráfico, o delegado, ele, na prática, assim, normalmente, eu costumo colocar ali no relatório, é usual, vamos dizer assim, aquilo que dizem, foi, além de ser preso com a substância, tinha notas amassadas no bolso, balança de precisão, esse tipo de coisa assim que a gente, de forma teórica, né, acaba estudando. Isso na prática ocorre mesmo, assim? Você já trabalhou algum caso do gênero? Já viu algo do tipo? Tem. Isso acontece também. Normalmente é colocado tudo isso, né? A questão de ser encontrado com Aham. dinheiro trocado, com a substância embalada em pequenas porções Uhum. ali, prontas para venda, né? Mas isso são questões também que podem valer para os dois lados, né? O cara que está com o Uhum. dinheiro trocado ali, ele pode ter acabado de comprar a substância ou pode estar Uhum. com a droga embalada em pequenas porções. Foi ali e Eu comprou, vou acabou comprar. de comprar a droga, né? Daí, Uhum. quando ele viu a polícia, ele saiu correndo e se livrou da droga. Pô, mas o cara que tá fazendo alguma coisa legal, ele vai fazer isso, independente de ser Sim. usuário ou de ser traficante, né? Então, enfim, Uhum. Até são porque o questões porte para complicadas. consumo também é uma conduta criminalizada, né? Então, mesmo Ainda porte assim, para né? consumo. É. E, Felipe, uma pergunta do Felipe: que tipo de dinheiro trocado, que quantia seria um indício? Você quer responder, Calil? Acho que o Felipe quer algo mais subjetivo. Acho que no sentido da polícia vê lá uns trocados no bolso, o cara tem notas de dinheiro, que dá ideia de comércio, né? Imagino. Uhum. Não Sei, tem como definir, assim, vai depender muito do caso, bem né? Como a subjetivo, gente né? falou, é tudo muito subjetivo, então o policial pode interpretar que aquilo seja um indício de alguma coisa. E não tá errado também, né? O policial que tá na Uhum, rua ali, ele tá fazendo a função dele de
que a Constituição até garante a ele ali de tentar Uhum, combater determinados crimes, inclusive o tráfico de drogas. Então, o problema, ao meu ver, está na função que a lei de drogas atribui àquele policial, né? uhum, De que ele está na rua ali, ele vai ter que decidir se o cara se encaixa como traficante ou como usuário naquele momento. E isso, como eu uhum. disse, algumas vezes é muito evidente, mas outras vezes não, né? E aí fica essa questão de subjetividade. Muitas vezes a pessoa pode acabar sendo mal interpretada por causa disso. É porque de qualquer forma um flagrante teria, né? Que mesmo o porte para consumo ele constitui crime, teria um flagrante, o policial faz ali por exemplo, flagrante do indivíduo, faz ali a apreensão dos objetos, conduz a delegacia, o Uhum. delegado no inquérito ali, ele vai elaborar o laudo. Daí é justamente essa ideia do devido processo legal, né? Vai passar pelo promotor, vai entender ali se tem realmente os indícios de autoria do crime de tráfico, e daí dando início ali à ação penal, que essas questões vão ser discutidas, né? E vem as Pois teses é, defensivas, né? Olha, a pessoa não tem antecedentes, é réu primário, não tem elementos ali que, aliás, que é ônus da acusação demonstrar que a pessoa ela tem elementos, né, tem provas, né, produzidas no processo que demonstrem, que irão demonstrar que essa pessoa se dedica a essa atividade ilícita, né, de tráfico, e, é claro, o princípio do indúbio pro réu. Se houver dúvida no sentido se é traficante usuário, pelo indúbio pro réu tem que enquadrar como usuário, mas não creio que seja a prática usual do judiciário, né? Você pode falar melhor sobre isso. Se na dúvida o judiciário enquadra como pelo que você você tocou, atuou, trabalhou, que você olhou. você tocou numa questão bem interessante. Só comentando aqui o que o Leon comentou, né? Ele falou que todo mundo anda com pouco, então seria uma prova genérica sempre presente. Então, é exatamente isso, né? Fica tudo a cargo da interpretação, né? A lei define ali que todo o contexto tem que ser analisado, mas a gente sabe que às vezes nem não é bem isso que acontece, né? A pessoa não poderia ser considerada traficante com base em um indício só, né? Só no dinheiro trocado, só na quantidade de droga, em como essa droga está embalada, só, enfim, no local em que ela está. O ideal seria que tudo fosse analisado. Mas às vezes uma coisa, né, acaba sendo usada de forma errada como um indício ali. Mas assim, a respeito dessa questão do indúbio pro réu, essa é uma coisa muito complicada também da lei de drogas atualmente. Por quê? Quando a gente lê o artigo 28, ele define ali como crime, né, adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização em desacordo com a determinação legal. Então ele traz aqui, ó, a questão do para consumo pessoal, ou seja, a intenção da pessoa que está trazendo essa droga para consumo pessoal, né? É um especial fim de agir ali da pessoa que porta a droga para se enquadrar no artigo 28. Se a gente for ler o artigo 33, que é o artigo do tráfico em si, esse artigo não traz nenhum especial fim de agir, né? É um artigo ali que ele, talvez pelo legislador tentar abranger o máximo de condutas possíveis, né? Porque se você lê o artigo 33 e os incisos abaixo ali de outras condutas que também são equiparadas ao tráfico de drogas, são muitos verbos, né? A gente tem ali importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, enfim, tem muita coisa. Tem até a Só questão no de você caput ceder, são 18 condutas, né? 18 verbos ali, né? Só no caput. exatamente. Tem até a questão de você ceder o seu local, alugar a casa, alguma coisa assim, para que seja realizado o tráfico de drogas. Você responde como se fosse traficante também. Então, assim, acredito que pela intenção do legislador de abranger ali o máximo de condutas possíveis para combater o tráfico de drogas, né, ele acabou deixando passar essa questão de ter um especial fim de agir da intenção de comercializar essa droga. Então, o que acontece na prática? Na prática, você tem uma presunção de traficância, né? Então, assim, vai caber a pessoa comprovar que ela é usuária, porque na dúvida ela é traficante. Se a pessoa for encontrada com drogas em um contexto em que não pareça que ela vai usar, que não pareça que a intenção dela é o uso, na dúvida vai para o tráfico. E daí cabe à pessoa, durante o devido processo legal, comprovar que o fim dela era o uso e não o tráfico.
Ali Não, você porque o acaba artigo tendo 33 não exige, né, esse especial fim de agir da conduta de realmente a intenção de comercializar aquela substância. você acaba tendo um ônus, uma inversão do ônus da prova, né? Que deveria ser da Exatamente. acusação, no fim o acusado que tem o, digamos assim, ônus de fazer uma prova negativa, vamos dizer assim, né? Olha, não sou o traficante. Não é você, Estado acusador, que tem que provar que sou traficante. E, Exatamente. e um problema também de redação legislativa, né? Eu penso que se criassem vários tipos em artigos, ou mesmo parágrafos separados ali, seria muito melhor, até no sentido, assim, de questão de concurso de crimes, né? Porque daí você tem uma conduta que daí abrange todos esses verbos num tipo só. Daí é uma Uhum. conduta só ou tem um concurso de crimes, né? Então, até no É, sentido você da redação acaba legislativa é ruim. e você acaba equiparando ali pessoas que, por exemplo, pensando num contexto de tráfico de drogas, né? Para que a droga realmente chegue na rua a ser comercializada ali, ela precisa passar por vários Processos, vários né? locais, né? Enfim, Uhum, ela passa por todo um procedimento ali, um processo para que uhum, realmente chegue na mão da pessoa que está comprando. Então você acaba equiparando todas as pessoas envolvidas nessa cadeia, por menor que seja a participação dela, ou até muitas vezes não intencional, né? E todas as pessoas vão ser tratadas da mesma forma, uhum. independente Não tem uma do. proporcionalidade na Não conduta. existe uma proporcionalidade. Isso é bem complicado. É, Todos eles vão ser enquadrados no 33 de forma genérica como traficante. Óbvio que daí existem aí algumas condutas, né, algumas opções em que o 33 é considerado um pouco mais grave e tal. Existe a uhum, figura do tráfico privilegiado também, uhum. mas, enfim, no geral, assim, a gente percebe que não existe uma proporcionalidade, assim, de aplicação. Todas estão meio que no mesmo barco, assim. Esse é um problema. A impressão que dá é que aquele populismo penal e aquela pressa no processo legislativo que daí acabam aprovando a lei de qualquer forma, né? Só nessa pequena conversa que a gente está tendo, imagino, pô, seria muito melhor se pegasse esse artigo 33 e dividisse ali, sei lá, em alguns artigos, 5, 6, não sei, mas para dar um peso diferente, né, para cada conduta ali, né? E Até até com para penas você ter, digamos, proporcionais, né? penas proporcionais e a possibilidade até de um concurso formal de crimes, algo nesse sentido. E, Calil, e sobre alguns aspectos processuais, procedimentais ali da lei de drogas, né? A gente sabe que a lei de drogas ela tem um rito específico, né, que diferencia um pouco do CPP, né? A questão assim da defesa prévia, a questão ali que já creio que seja superada, né? A questão ali do interrogatório do réu, se é o primeiro ato, último ato e tal. Você quer comentar um pouco sobre isso? O procedimento de drogas, ele traz algumas peculiaridades, né? Até por isso que eu falei que essa lei, ela foi uma lei muito completa, assim, né? Que eles tentaram trazer toda uma questão diferenciada para o tráfico de drogas. E, por um lado, me parece que eles acabam tratando a conduta do tráfico de drogas de uma forma tão especial, assim, com tantas peculiaridades, que parece que é uma das condutas, né, mais graves, muitas vezes, que outras que são gravíssimas também, mas estão no Código de Processo Penal e seguem ritos, né, Uhum. normais. Então, assim, eles Um, trazem uma especialidade tipo bem. um exemplo, o latrocínio, né? Assim, o rito Exatamente. latrocínio é pelo CPP, não é nem o rito do júri, né? Que é crime contra o patrimônio, mas e daí, Pois é. qual Parece que para a tem meio que essa sociedade demonização assim do tráfico de exatamente drogas para e acho que isso vem muito dos pactos internacionais também, do combate às uhum, drogas, da guerra às drogas, enfim, né? Mas uhum, aí, assim, essa questão da defesa prévia, né? A diferença é que quando o Ministério Público oferece a denúncia pelo tráfico de drogas, antes do juiz receber essa denúncia e dar prosseguimento ao processo, a defesa tem a oportunidade de oferecer a defesa prévia, né, que seria meio que uhum, como se fosse a resposta à acusação, mas ela acontece antes do recebimento da denúncia, diferente do processo comum, uhum. em que primeiro o juiz recebe a denúncia e depois se tem a resposta à acusação. E isso é interessante porque muitas vezes nessa própria defesa prévia, a defesa pode alegar que se trata do artigo 28, né, da posse Uhum. de drogas para uso pessoal e não do tráfico de drogas, e Interessante.
Dificilmente, mas às vezes acontece da defesa conseguir desclassificar pelo artigo 28 e jogar o Tá processo na para o defesa juizado prévia. especial, na Já, defesa prévia. Acredito que então, esse seja um dos objetivos dessa defesa prévia faz sentido. diferenciada. Só que o que Faz sentido acontece na mesmo. prática? A gente vê que na prática é, não se utiliza muito isso, né? Muitas vezes a gente Uhum. vê manifestação do Ministério Público ou dos próprios juízes, no sentido de que, na dúvida, aplica-se o princípio do indúbio pro societá e dá prosseguimento ao processo para descobrir se realmente se trata de conduta de tráfico de drogas ou de uso, posse para uso pessoal, né? Então, na De vez dúvida, em não se mandar tem essa pro. absolvição ou um Uhum, envio para o juizado. Na dúvida, dá prosseguimento ao uhum. processo. Então, daí, em vez de mandar pro GCRIM, fica ali na vara criminal mesmo para apurar se é usuário. Exatamente. É, mas você, como defensor, você acha assim, que tem uma diferença nessa defesa prévia? Você acha que uma oportunidade a mais para a defesa? Você acha positivo? Na tua posição como defensor, você, o que você pensa? Acha que é interessante ter essa defesa prévia ou se fosse pelo CPP mesmo? E você tem uma opinião formada sobre isso? É que assim, pensando, né, nesse ponto de vista, né, nessa questão de você conseguir a desclassificação para o artigo 28 ali antes mesmo do início Uhum, efetivo do processo, é só uma questão que faz muito sentido, né? uhum, Torna uhum, essa defesa prévia muito útil ali, né, para evitar uhum, que o réu seja processado como um traficante, enfim, que vá já para o rito do juizado e entenda-se que se uhum. trata de uma conduta do artigo 28, não do 33. Mas na prática a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, então a defesa prévia acaba não fazendo muita diferença, porque como o Entendi, entendimento de muitos juízes acaba sendo de, na dúvida, dar prosseguimento no entendi. processo mesmo criminal, acaba não fazendo Uhum. muita diferença, né? Não se torna uma vantagem para a defesa. Então, Então, um enfim, rito para forma, assim, um mero rito exatamente. para forma. Entendi. Aquela questão, Calil, que eu ia te perguntar, a questão do interrogatório do réu já é pacífica, né? Porque pela lei Já. de drogas tinha aquela questão, se eu não me engano, acho que o interrogatório do réu era o primeiro ato da instrução, não estou bem lembrado. Era o primeiro ato pela lei de drogas? Ele Era, tinha né? que O primeiro acontecer primeiro. interrogatório. Tinha o interrogatório do réu primeiro e depois testemunhas, né? Não era o Sim. último ato, né? Invertendo ali a. Mas isso já é ponto pacífico, né? Acho que nenhum juiz faz mais isso, né? Deixa o réu sempre interrogatório por último, como último ato da instrução. É, a lei de drogas nessa tentativa, né, de combater ao máximo o tráfico de drogas e de abranger ao máximo, né, dispositivos ali que combatam essa conduta, né, eles trouxeram várias peculiaridades ali do tráfico, né? Então tinha essa questão do interrogatório primeiro, tinha questões ali, por exemplo, do que não caberia liberdade provisória, né, em caso de processo de tráfico de drogas, enfim, tinha mais algumas outras coisas ali que ao longo do tempo foi se percebendo que eram inconstitucionais, né, que eram Exatamente. incompatíveis ali com a nossa legislação. Então, assim, são coisas que já foram superadas. Essa questão do interrogatório, por exemplo, ela acontece normalmente, não acontece primeiro, acontece Uhum. como último momento, porque é o momento também do acusado contar a sua parte da história e se defender de tudo que já foi falado sobre ele, né? Ou a Então, depender, né? A depender ali como você fala da teoria dos jogos ali no processo penal, se a defesa julgar conveniente, até confessar, né? A depender da exatamente. situação, né? Tá? Porque daí E entende-se que ele tem o direito de saber tudo que foi produzido de provas contra ele até aquele momento, para que daí, né, se for o caso, ele confesse ou ele se defenda de tudo que está sendo falado, né? Porque é um momento, assim, de produção de provas para chegar na verdade, mas ainda uhum, assim é um momento de defesa também, então tem que acontecer por último. Essa questão uhum, da impossibilidade de liberdade provisória, por exemplo, também é uma questão que totalmente inconstitucional, já foi julgado pelo uhum. STF assim. Então, são coisas que a lei de drogas trouxe, mas que não serviram para muita coisa, porque logo em seguida já foram meio que anulados. É porque, veja, você tem ali uma impossibilidade de concessão da liberdade provisória. Você veja, você tem uma descaracterização da prisão cautelar. Em vez de ter uma finalidade de uma prisão para proteger o processo, você teria uma prisão cautelar como uma forma de antecipação da pena sem o processo. Então, Uhum, primeiro eu te prendo,
deixo você preso, presumindo que você é culpado, e depois do trâmite o judiciário vê se te absolve ou te condena. É um absurdo, né? Daí, Sim. ao final do E, processo, ele acaba absolvendo, e aí, o período que a pessoa ficou presa? e quando a gente atrela isso também a questão subjetiva da classificação entre usuário e traficante, se torna pior ainda, né? Cada vez mais Exatamente. perigosa. É, Porque em qualquer momento existe a possibilidade de você descobrir que o cara que está sendo, né, pensando em sentidos exatamente. práticos, o cara que está sendo processado como usuário, como traficante, na verdade, não se enquadrar naquela conduta, né? Ser simplesmente um Exatamente. usuário. E aí ele já ficou preso aquele tempo todo até que se descobrisse que ele não era um Ah, traficante em si. se passou meses ali, ou, às vezes mais de ano, não é difícil que passe mais de ano, e, pô, realmente, na instrução vimos que você é usuário, pô, desculpa aí, Desculpa aí, exatamente. pô, esses Complicado, né? meses que você ficou encarcerado, hein? Complicado. Outra questão que eu ia perguntar para você, Calil, a questão da. Você estuda criminologia, né? Você está fazendo, acho que, o primeiro curso de graduação em criminologia da. Você quer falar um pouco sobre o curso que você está fazendo? Além da tua formação em direito, a formação jurídica, né? Quer Uhum. comentar rapidamente sobre o teu curso de criminologia? Para a gente adentrar no. O meu curso, na verdade, é um curso de bacharel em criminologia, né? Ele a nossa é a primeira turma do Brasil de bacharéis em criminologia. É o curso de 3 anos aí pela Unicuritiba. Ele acaba esse ano, né? A nossa turma se forma esse ano, então vai ser a primeira turma a se formar em bacharéis em criminologia no Brasil. Até então a gente tinha, né, pós-graduações, mestrados em criminologia aqui no Brasil, mas não se existia um curso de bacharel. Então, isso é uma coisa que já existia fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, enfim, já existe esse conceito tanto da profissão do criminólogo quanto, né, de um curso específico para criminologia. Então, aí quando surgiu esse curso, eu estava procurando, na verdade, uma pós-graduação em criminologia, acabei descobrindo e achei muito interessante, porque era um curso de 3 anos, então achei que seria muito mais completo, vendo a grade curricular ali, do que simplesmente uma pós-graduação, né? Enfim, a gente aborda questões tanto de criminalística quanto de criminologia teórica em si, políticas criminais, enfim, tudo que engloba aí o universo criminal, né? E, inclusive questões de direito, debates sobre constitucionalidade sobre determinadas leis, enfim, análise estatística sobre o crime, tudo que engloba, assim, o máximo possível, né, sobre o fenômeno criminal, o estudo do fenômeno criminal. Então, acabei achando muito mais interessante do que fazer uma Uhum. pós-graduação, que muitas vezes acaba tendo um valor como título maior, mas em questão de conteúdo eu achei que a graduação seria mais completa. Então, acabei optando por fazer e agora estamos aí terminando já, vai ser a primeira turma a se formar. Infelizmente, ainda não existe uma profissão concreta de um criminólogo aqui no Brasil. É uma coisa que a gente vai ter que ver aí, talvez, de instituir, porque existem muitas áreas no sistema criminal que um criminólogo poderia trabalhar, né, uma pessoa especialista nessa questão, faria muito mais sentido do que, né, A questões começar que por tem. política criminal, né? Porque a gente vê Exatamente. no Brasil que política criminal é puro populismo penal. Você vê Achismo, alguma né? notícia bombástica que tem na TV, muitas vezes um sensacionalismo assim que ocorre, e daí o Congresso, por puro e simples populismo penal, aprova algum tipo de lei a toque de caixa, né? Sendo que é necessário realmente você ter ali comissões que discutam com base nesses estudos da criminologia, até mesmo em dados mesmo, né, para aí sim desenvolver uma política criminal para criar a legislação de uma forma mais eficaz, né? Na E verdade, isso foi o que me motivou a fazer esse curso, para ser bem sincero, assim, que, né, estudando e trabalhando com o direito penal, eu acabei por perceber que muitas vezes as políticas criminais, ou até mesmo, né, a confecção de legislação, acaba sendo baseada no senso comum, em achismos, sem um conhecimento específico de criminologia. E a gente acaba tendo muito mais do mesmo, assim. Hoje em dia a gente percebe que o índice de criminalidade no Brasil continua alto, muitas vezes continua subindo, e a solução que os políticos encontram, que o legislativo encontra, é sempre aumentar a pena e criar novos crimes. Mas a gente sabe que na prática, beleza, uma lei que está dizendo que isso é errado, que isso é proibido, que se você fizer você vai ter uma pena tal. Mas
não resolve, não para a criminalidade, não impede alguém de Uhum. cometer algum crime simplesmente por causa disso, né? E a gente vê isso constantemente acontecendo e a criminalidade continua prosseguindo. Então, pensando nisso, eu percebi que falta muito esse conhecimento, esse estudo da questão criminal para propor essas legislações específicas e Uhum. políticas criminais, né? Então, aí eu acabei optando pensando nisso. Agora, a esperança é que futuramente, né, pessoas que trabalham com políticas criminais e com legislação também tenham, né, esse conhecimento e estudem a área da criminologia para desenvolver aí, né, políticas proveitosas para o Brasil. E nessa questão da guerra às drogas, assim, pelo olhar da criminologia, pelo teu estudo, pelo teu conhecimento, você acha, é claro, é ponto pacífico que droga não faz bem. Ninguém está defendendo que droga. É evidente que droga é uma questão de saúde, até esse é o bem jurídico tutelado, né, que é a saúde pública, mas a questão é essa política de Estado de combate às drogas. É, Será que esse está sendo o melhor caminho? Combater as drogas com direito penal, com essa forma, com esse formato? Que daí você também gera a questão ali de uma guerra de fato, né, entre polícia e facções, de nisso ali tem os efeitos colaterais, pessoas que acabam sendo atingidas por essa guerra que a gente vê muitas vezes no noticiário, né, nos morros do Rio, infelizmente. E também, de outra forma, o fortalecimento das facções, a gente vê que não diminui, o consumo também, aparentemente, também não há uma diminuição. Será que esse é o melhor formato? Esse combate às drogas pelo direito penal e essa política policial de combate? Essa é uma questão muito polêmica, assim, né? Inclusive, é difícil falar do ponto de vista da criminologia, tal coisa, porque dentro da criminologia também existem várias vertentes que pensam de diversas formas, né? Então, assim, é difícil dizer, a criminologia pensa isso. Mas, assim, do ponto de vista de quem estuda criminologia, eu já adianto que a política criminal de guerra às drogas e essa política proibicionista que a gente tem aqui no Brasil, da forma como ela está sendo feita, ela não está funcionando. Isso é evidente, né? Então, assim, a gente tem aí uma questão de guerra às drogas, né? De instituição de um inimigo público, que é o traficante, que é as drogas, não sei, a guerra às drogas a gente combate o que efetivamente, né? Mas a gente não vê que isso tem resultado efetivamente para diminuir o tráfico de drogas ou para diminuir o uso das drogas. Então, para que ela se propõe, essa guerra às drogas não tem efeito, não está surtindo o efeito que deveria. E nem a lei de drogas também, né? Enfim, eu acredito que ela tenha surgido aí muito por causa dessa questão moral que se tem construída internacionalmente em cima das drogas, né? Porque o combate às drogas também foi uma coisa instituída internacionalmente pelas Nações Unidas, por muitos outros países, então já é uma coisa que existe meio que uma pressão internacional para que se tenha, né, esse combate às drogas, mas da forma como nós estamos fazendo aqui no Brasil, não tem surtido o efeito pretendido, né, de diminuir tanto o tráfico de drogas quanto para diminuir o uso também. E o carceramento também, né? Porque imagino que boa parte da massa carcerária é relacionada à condenação por narcótico, né? Sim, Mas com é nas certeza. notícias que a gente E tem. grande parte, na verdade, são os peixes pequenos, assim, que a gente chama, né? São as pessoas que realmente são presas vendendo na rua, em locais conhecidos pelo tráfico, pegos com pequenas quantidades, mas os chefes dificilmente acabam sendo, né? Os peixes grandes dificilmente acabam sendo pegos por essa criminalização. E aí tem toda a questão, né? Que envolve aí as problemáticas, né, de usuários que acabam sendo encarcerados erroneamente por causa da subjetividade da legislação. Então, enfim, são questões complicadas. E até a análise de dados a respeito disso é complicado também. O assunto é bem polêmico, né? Até questões assim que eu poderia ficar horas debatendo, questão do tráfico como perigo abstrato, se é condicional ou não, se realmente ali tem se é observado a questão do princípio da lesividade, se realmente está sendo lesado um bem jurídico, o princípio
fragmentariedade, né? Se você poderia aplicar outros ramos do direito para sancionar essas condutas. Mas daí a gente ficaria de horas debatendo isso, porque o assunto ele dá bastante pano para manga. E, Calil, você tem algo mais que você queira comentar, que você queira acrescentar? Eu acredito que seria interessante comentar um pouco, talvez, essa questão do princípio da lesividade, né? Porque tem um grande debate, principalmente na criminologia, né? Que a gente está conversando também com pessoas que trabalham com direito penal, sobre essa questão do princípio da lesividade, se o crime do artigo 28, né, da posse de drogas para o uso pessoal, se ele seria realmente constitucional, se seria um crime efetivamente legítimo, né? Porque o que se vê foi um debate que chegou até o STF, mas ainda não teve uma conclusão. Mas em determinadas comarcas a gente percebe que às vezes o Ministério Público ou o próprio juiz acaba optando por pedir o arquivamento ou determinar o arquivamento do processo quando se trata da conduta do usuário por considerar que é inconstitucional, né? E aí vem toda aquela questão de que qual o bem jurídico tutelado pelo artigo 28, né? Você está criminalizando a conduta da pessoa que tem a droga para uso pessoal, mas qual o mal que ela está causando para a sociedade em si, né? Seria papel do direito penal impedir aquela pessoa de causar um mal para ela mesma? Né? Então tem toda essa questão e a gente vê que às vezes em determinados locais o próprio Ministério Público tem esse entendimento de que o crime não é constitucional porque não respeita a livre escolha de cada um de, enfim, consumir o que bem entender e que é um crime que ele não gera lesão não nem à saúde pública, que é o bem jurídico tutelado, e nem a Uhum. qualquer outra pessoa, né, da De sociedade, forma somente aquela concreta. pessoa mesmo que está usando. Então não deveria ser objeto do direito penal, e sim talvez de outras partes do direito, talvez de outras instituições, talvez, enfim, instituições que trabalhem com conscientização a respeito do uso de drogas e não do direito penal em si punir aquela pessoa. Aí Uhum. muita gente questiona, mas essa pessoa pode acabar oferecendo drogas para outra pessoa. Mas aí para isso a gente já tem esse crime, né, do artigo 33, Uhum. parágrafo 3º ali, que é oferecer droga eventualmente sem objetivo de lucro à pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem. Então assim, se essa pessoa eventualmente vier a fazer isso, ela já existe um crime para Uhum. punir essa conduta dela, né? Então assim, não faria sentido punir anteriormente, presumindo que isso vai acontecer, né? Já seria uma presunção, um autoritarismo ali bem complicado. Mas esse é um debate aí que acredito que ainda vai correr bastante, né? Porque o STF ainda não tomou uma decisão concreta sobre isso. Tem pessoas que, né, juízes e promotores que se manifestam de uma forma, tem juízes e promotores que não aceitam essa tese. Então, vai continuar sendo polêmico, pelo menos por enquanto. Lembrei de uma brincadeira que o professor Fábio Roca ele faz nas aulas dele sobre lei de drogas, né? Sobre essa questão de fornecer a substância, mesmo que gratuitamente, né? Configura o crime. Ele brinca, né? Olha, se você for fumar um baseado, seja egoísta, não ofereça para o teu amigo. Uhum, Não exatamente. ofereça, seja Porque egoísta. senão é crime. Não configura o crime. Ali, quando você está só você, só pode para consumo e tal. É só advertência ali. Agora, se você É, oferecer para alguém, ó, detenção de 6 meses a 1 ano e pagamento de multa. Então, não pode, você quer né, comentar? dividir para ninguém. Exatamente. Você quer comentar rapidamente a pena? A pena é de 5 a 15 anos no tráfico, né? Isso, 5 a 5 a 15 15. anos. Do 33. Daí, se eu não me engano, acho que é o parágrafo 4º que trata do privilegiado, né? Que você pode diminuir a pena, acho que de 1/6 a 2/3, se a minha memória não me engana. 1/6 a 2/3. É. Essa questão do Ah, tráfico acertei? Pô, privilegiado, acertei. acertou. Exatamente. Pô. Essa questão do tráfico privilegiado é complicada também, porque é outro aspecto subjetivo da lei, né? A conduta do tráfico privilegiado, na prática, a gente vê que muitas vezes cabe à pessoa que está sendo acusada comprovar de que ela não integra a organização criminosa para conseguir a aplicação do tráfico privilegiado. Quando, na verdade, deveria a acusação comprovar que aquela pessoa Uhum. integra uma organização criminosa para não caber a aplicação do tráfico privilegiado. Então, acontece uma inversão do ônus da prova também. Calil, se você puder rapidamente só comentar o parágrafo 4º, quais são os requisitos objetivos para a pessoa ter direito ao tráfico privilegiado, que é o quê? Diminuir a pena de 1/6 até 2/3. Então,
Só rapidamente, o requisito objetivo é ser réu primário, né? Não Ser ter réu primário, ter bons antecedentes, não se bons dedicar a antecedentes. atividades criminosas, né, Uhum, reiteradas atividades criminosas, uhum, e não integrar organização criminosa. Que aí é essa questão que pega, porque é muito subjetivo, né, se a pessoa uhum, integra ou não a uhum. organização criminosa. Dependendo do contexto em que a pessoa é presa, envolvida com drogas, muitas vezes se tem uma presunção de que ela já integra ali todo um aparato organizado dedicado à organização criminosa e cabe a essa pessoa comprovar que, na verdade, não faz parte de nenhuma organização para conseguir a aplicação do tráfico privilegiado. Então, resumindo, assim, a pessoa, enfim, para uma. Dá uma de Walter White lá, de repente é professor de química e resolve produzir droga. Ela não tendo antecedentes, não se dedicando a uma organização criminosa, ela poderia ser aplicada esse tráfico privilegiado e da pena dela seria reduzido de 1/6 a 2/3, né? Exatamente. Aquilo E que eu falo ainda é. é um crime que não é equiparado ao hediondo, né? Porque Ah, hoje em dia interessante, se porque daí tem o questão da entendimento de que o progressão. tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos e o tráfico privilegiado não. Então, até uma progressão de pena ali seria menos tempo, né? E não seria um crime considerado Acho que pelo equiparado. novo, pelo 112, acho que é 16%, né? Acho que no O crime simples, primário, acho que é 16%. 16%. Acho que no Johnny John já é 40%, se não estou enganado, acho que no primário. 40% se for É, primário e acho que 50% se não for primário. Enfim. é resistente, acho que. E, pois é, essa questão do privilegiado, aquilo que eu estava conversando com uma colega do tribunal esses tempos, é assim, é o legislador dando a chance pro cara, olha, você inventou de dar uma de Walter White aí, mas a gente tá te dando mais uma chance. Mais uma chance. Não Sai faça dessa vida, bobagem. né? Sai dessa Exatamente. vida, porque na próxima, se você cair, você vai se dar mal. É, até aproveitando o Eu acho que a gancho, ideia do tráfico privilegiado era bem essa, assim, aquela pessoa que, uhum, nossa, às vezes vê uma oportunidade ali, isso aqui dá dinheiro, o vou fazer um dinheiro dinheirinho a fácil, mais e né? tal, e acaba caindo, ó, isso aqui é proibido, saia dessa vida enquanto dá tempo, a gente vai diminuir a tua pena aqui, mas, né, se você cair de novo, já sabe. Então é meio Uhum. que, né, dando essa chance pro cara que é primário ali, não faz parte de nenhum grande aparato de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, né? Interessante, e até puxando o gancho dessa colega que eu acabei conversando, é uma conversa do cafezinho ali, né? A gente não trabalha diretamente junto, mas ela atua nessa parte dos narcóticos, né? Do tráfico especificamente. E perguntei como é que está a questão da aplicação do tráfico privilegiado. Estão aplicando bastante? Como é que está? Ela falou, a gente evita aplicar. Eu falei, bom, como evita aplicar se não tem requisitos objetivos ali, né? Mesmo a questão, tem que provar, né? Que tem que ter uma prova, né? Pelo menos era um Uhum. entendimento de que integra, assim, nos autos ali, a acusação demonstrar, olha, está aqui demonstrado que ele integra uma organização criminosa. Falar, mas na dúvida a gente procura não aplicar e tal, porque os caras são muito espertos e tal. É meio complicado, né? Poxa, se alguém que não tem uma condenação ali, não tem maus antecedentes, por que você não aplicaria? Por que você iria para essa presunção de que a pessoa integra uma organização criminosa, sendo que você não tem elementos que realmente demonstram, né? O que a gente falou, você já tem uma presunção de culpa e não de inocência. Uhum. Da mesma forma, você tem uma inversão do ônus da prova, daí a pessoa vai ter que fazer uma prova negativa de que ela não integra uma organização, né? Como é que faz essa prova? Daí, você não fez a prova, o judiciário presume que você integra e te condena pelo tráfico do caput. Daí. É. Essa é uma questão muito complicada que a gente enfrenta principalmente na defesa ali de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas ou com a posse de drogas para uso pessoal. Existe toda essa questão moral construída em volta da droga, né? E obviamente que aqui eu não estou dizendo que eu apoio o uso de drogas, enfim, mas existe Sim. toda essa demonização das drogas em A forma do geral, combate, né, que a gente está é, criticando, né? por A causa gente deixou claro. Uhum. dessa ideia do combate às drogas em si. Então aí já se tem meio que, né, essa ideia formada em volta. E aí se tem também um pouco, isso é uma questão que até a própria criminologia estuda, da formação da imagem do criminoso para a sociedade, né? A criminologia mediática estuda um pouco isso, né? E a formação da imagem do traficante. Então, quando a gente fala em traficante, para muitas pessoas,
a impressão que a gente tem é que vem aquele cara lá do Rio de Janeiro, com o fuzil pra cima, com gorro, É, aquela pessoa. É essa mas muitas imagem que é vezes não é. construída do traficante, uma pessoa extremamente perigosa, que automaticamente integra uma organização criminosa. Então, isso, né, isso tudo ajuda a você construir uma presunção de quem seria esse traficante. E aí acaba, né, tendo esses preconceitos dentro do próprio processo, né, de imaginar já que aquela pessoa já integra uma organização criminosa, que aquela pessoa, né, enfim, se adequa àquela imagem gerada na sociedade do traficante, quando muitas vezes não tem nada a ver, né? Mas aí Uhum, acaba invertendo-se o ônus da prova e sobra para aquela pessoa que está sendo acusada comprovar que ela não é nada daquilo, né? Que ela, na verdade, enfim, só estava fazendo um bico ali, não se dedica àquilo, não é perigoso, não integra uma organização criminosa, ou às vezes até só estava, né, comprando droga em grande quantidade para usar porque é mais barato comprar em uhum, alta quantidade. Então, enfim, é bem complicado. uhum, uhum. Calil, vamos abrir para perguntas. A gente já está caminhando para quase uma hora de live. Alguém teve uma pergunta? Acho que o Felipe ele passou uma pergunta ali que era qual a pena mínima para o crime em anos? Acho que a gente comentou, né? A pena mínima é 5 Cinco, tráfico, né? 5 anos. 5 a 15. Daí, se caracterizar o tráfico privilegiado, daí o juiz tem essa margem de discricionalidade de reduzir a pena de 1/6 até 2/3. Se for considerada a pena mínima ali, essa pena mínima de 5 anos, ela ainda pode ser diminuída de 1/6 a 2/3, se for o caso de tráfico privilegiado, né? Que quando ele é primário, de bons antecedentes, não se dedica à vida criminosa e nem integra uma organização criminosa. Esse seria o caso do tráfico privilegiado. Então a pena poderia acabar, a pena mínima de 5 anos, ela pode ser menor ainda nesses casos. Uhum. Algo mais que você queira comentar, acrescentar? Alguma indicação de livro, filme, série? Lá o Felipe, desculpa, o Felipe novamente, para o crime de tráfico, mas com tráfico privilegiado. Isso. Ah, tá. Acho que é isso que ele quis comentar. Então, continuando, Calil, alguma indicação de livro, filme, série, alguma coisa, mesmo assim, uma dica cultural relacionada à questão de drogas, você queira comentar, que você acha interessante? Putz, Algum indicação de livro? série, acho que teria várias, mas agora, assim, sabe quando foge, assim, você não consegue lembrar Sei. de nada? Uma que eu Livro, lembrei, não sei se você assistiu Breaking Bad, assistiu? assisti, Breaking... mas não inteira, não dei Eu quero essa continuidade. ideia lá do professor de química ali que estava precisando levantar uma grana para pagar o tratamento dele e começou a fazer metanfetamina. Aham. Tá? Eu acho que de livro é interessante indicar o Direito Penal da Guerra às Drogas, né, do Valois, que a gente até comentou mais cedo a Uhum. respeito desse livro. É um livro muito bom, que inclusive eu estou usando no meu TCC agora de criminologia, que eu estou desenvolvendo uma tese a respeito junto com a criminologia midiática, né, a respeito da influência da mídia nessa construção e na perpetuação do discurso de guerra às drogas na sociedade brasileira. E esse livro ele fala muito disso, né, de como surgiu essa ideia do discurso de guerra às drogas e dos efeitos que isso causa no sistema penal e na sociedade, e como isso não tem sido eficiente realmente no combate ao tráfico de drogas e ao uso de drogas. E esse Uhum. livro é interessante porque ele é escrito por um juiz, né, um juiz que Uhum. trabalha com execução penal, então ele trabalha diretamente com o sistema Bom, carcerário, ele traz muitos dados concretos, né, e é um livro interessantíssimo, ele é um pouco grande, né, longa, mas a leitura é muito fácil, né, para qualquer pessoa, e é um livro bem interessante. O Direito Penal de Guerra às Drogas, o nome. do Luiz Carlos Valois. Isso, Legal. exatamente. Tá, se você me permite, eu vou fazer aqui uma de dica cultural, algumas indicações de série e filme que me ocorreram agora. Então, citei Breaking Bad, pô, muito, na época eu gostei muito. De documentário, vale muito a pena ver o 13ª Emenda, você assistiu? 13ª Emenda na Netflix, é um documentário sobre a política de encarceramento nos Estados Unidos. E Acho que não assisti, não. eu Mas vou recomendo, colocar na veja como lista aqui. tá muito bom, 13ª Emenda, recomendo mesmo. Trata toda a questão de política, guerra às drogas e certos tipos de drogas, como o crack, ou drogas mais usadas em bairros negros, as penas eram muito maiores do que drogas usadas em bairros brancos, de rico, bem interessante. Outra dica
que me ocorreu agora me fugiu. Mas só uma dica cultural, Transporting, muito legal, falando sobre... Tem uma relação do dependência química ali, mas é um filme bem legal, Transporting. Daí eu tinha mais uma que me fugiu agora. Não tô lembrado. Basicamente é isso. Se eu lembrar numa próxima live, eu passo para vocês. Aqui tem uma Beleza. pergunta do... Teria a quantidade certa de drogas para determinar se seria para uso ou para tráfico? É aquilo que o Calil comentou no início, né? A legislação, né, é aberta, né, em relação a isso, né? Quem que vai determinar se é para consumo ou para tráfico é o juiz. Vai analisar ali o processo, diante das provas produzidas no processo, o juiz vai sentenciar se a pessoa é um usuário ou um traficante. Daí você tem que rezar para o juiz, caso alguém da amigo, alguém caia, rezar para que o juiz não considere como traficante, sim como usuário, né? O que a gente Como a comentou, o gente problema comentou óbvio é a caneta que pesa. no início ali, né? É tudo muito subjetivo, né? Existem casos ali que realmente ficam evidentes e são claros que a conduta pode se enquadrar na conduta do usuário. Existem casos que ficam evidentes que com certeza é tráfico de drogas, mas tem casos que, né, como a gente comentou, ficam meio que na dúvida ali, né? Igual eu falei, o cara que foi preso num lugar conhecido pela venda de entorpecentes, com uma quantidade ali que estava separadinha em pequenas embalagens, com dinheiro no bolso e reiteradamente era visto naquele local. Pô, essa pessoa pode ser tanto um traficante quanto uma pessoa que é extremamente viciada na droga e fica indo constantemente ali comprar, né? O usuário também frequenta aqueles locais, assim como a pessoa que está vendendo. Exatamente. E essa falta do especial fim de agir no artigo 33 ali também complica um pouco a situação, né? Então cabe a pessoa comprovar que a intenção dela era usar para não ser enquadrado no artigo 33. Mas Exatamente. é tudo muito subjetivo, assim, fica a cargo do É. policial que está fazendo a atendendo Uhum. a situação ali e depois do juiz decidir no caso, né? É. Calil, com muito pesar, vou ter que encaminhar para o fim, que a gente está completando quase 1 hora de live. Até onde eu sei, quando bate 1 hora de live, o Instagram já derruba, até onde eu sei. Ah, Cara, mas adorei, falei para você que ia passar muito rápido a conversa, e passa mesmo. A gente tem um monte ainda de assunto para tratar. realmente Já de passou. Eu antemão. até queria trazer a questão do STJ sobre o plantio medicinal do Uhum, canabidiol lá, mas realmente não vai dar tempo. Então, é. enfim. Mas a gente trata numa próxima. Gente, obrigado aí para quem ficou. A gente vai ter que encerrar, porque em 1 minuto vai dar 1 hora. Eu tô com medo de cair essa live e perder. Mas obrigado, Calil, mais uma vez. Vou deixar disponível aqui no feed e também vou disponibilizar no canal do YouTube. E vou também deixar depois ali linkado a página do Calil, que é o Crime Simples. Sigam lá o Calil, temas de direito penal, criminologia, muito interessante. Beleza, Calil? Muito obrigado Obrigado mais pelo uma convite, vez. Augusto. Estamos Muito obrigado aí pelo e vamos convite. fazer próximas lives aí, com certeza. Um grande abraço. Valeu, boa noite. Abraço. Valeu.